passar em medicina em 60 dias. Uma metodologia de estudo baseada na neurociência da aprendizagem. E é justamente isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Como que funciona essa metodologia de estudo que é comprovada cientificamente. Nós temos estudos mostrando, comprovando que você tem uma super capacidade de aprendizagem, uma super capacidade de memorização, e se você aplicar isso em prol do seu estudo para passar em medicina, você vai ter resultados extraordinários na sua rotina de estudo. Um dado muito interessante é o seguinte: nos últimos 10 anos se descobriu mais como o cérebro aprende e memoriza do que nos últimos 1000 anos. Então, nos últimos 10 anos, nós tivemos várias descobertas neurocientíficas acerca do funcionamento cerebral. Porém, se a gente analisar como que a maioria dos vestibulantes de medicina estuda para passar em medicina, nós vamos perceber que a maioria estuda da mesma forma que se estudava há 100 anos atrás. A única diferença é que há 100 anos atrás você ia para uma sala de aula e hoje você abre o YouTube, abre a sua plataforma de estudo e assiste uma videoaula sobre física, sobre matemática, sobre geografia, né? Inclusive, a gente consegue analisar várias matérias de jornais americanos, europeus, que falam sobre neurociência, sobre aprendizagem, criticando o sistema educacional brasileiro. Então, eles têm várias críticas em relação ao nosso sistema educacional, né? Mostrando que o nosso sistema educacional do Brasil, ele forma analfabetos. Então, olha que pejorativo isso, né? Mostrando que o sistema educacional brasileiro, lá fora, ele é julgado, né? Porque as pessoas sabem que aqui no Brasil, infelizmente, a educação não funciona, né? E pensando nesse contexto educacional, de estudo, estudar é você adquirir conhecimento. Então, para você adquirir conhecimento, você precisa de aprendizagem e memorização, né? Que é a minha grande especialidade. Eu não sei fazer muita coisa, mas eu sei técnicas, eu sei como fazer qualquer pessoa aprender 10 vezes mais rápido e memorizar os conteúdos que vão ser exigidos no dia da prova, tá? E é justamente sobre isso que nós vamos discutir ao longo dessa aula, porque você tem aqui embaixo da calota craniana o computador mais potente do planeta Terra. Só que infelizmente a escola e os cursinhos não te ensinaram como usar esse supercomputador para você conseguir ter os melhores resultados. Inclusive é muito comum ver vestibulando em medicina com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com burnout, porque ele não sabe usar o supercomputador. Então, a escola, o método tradicional, os cursinhos, em vez de otimizar a capacidade cerebral do aluno, acaba prejudicando, né? Porque a depressão, né, é um feedback negativo do cérebro acerca de um estímulo. Então, o cara precisa estudar, 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 só que ele não tem uma boa rotina, ele não consegue render e aí ele acaba desenvolvendo depressão. Tá? Então, pega seu papel, pega sua caneta, é uma aula longa, é uma aula densa, tá? E é fundamental que você fique comigo até o final. Se você está aqui, caiu de paraquedas nessa aula e não me conhece, meu nome é Leonardo Vicário, sou estudante de medicina, faço medicina de graça no Rio Grande do Sul, fui aprovado em medicina estudando sozinho em casa, sem cursinhos, sem cronogramas chatos, apenas utilizando uma metodologia de estudo que é comprovada cientificamente, que me ajudou aplicando essa metodologia durante 60 dias, eu consegui passar em medicina. E depois os meus alunos também conseguiram, aplicando esse mesmo método, eles também conseguiram passar em medicina em 60 dias, passar em medicina em pouquíssimo tempo, tendo resultados extraordinários, tá? Então, se inscreve aqui no canal, ativa suas notificações, porque sempre eu trago conteúdos neurocientíficos sobre aprendizagem, sobre memorização, para que você chegue mais rápido no seu objetivo, para que você passe em medicina e seja o primeiro médico ou a primeira médica
da sua família. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, né? Quando eu fui aprovado em medicina, eu tinha muita vergonha de falar, né? Pô, eu lembro que nas primeiras aulas da faculdade de medicina, né, tinha colegas meus, nossa, eu demorei 5 anos de cursinho para passar, 4 anos, graças a Deus eu passei em medicina, né? E eu tinha passado em medicina, né, aplicando esse método durante 60 dias. Mas eu nem falava isso, né? Eu pensei, não, vou me chamar de maluco, né? Nem falava nada, passei em medicina, né? E aí, o que mais me chamou a atenção as minhas aulas começaram na terça-feira, né? E aí na sexta-feira tinha o famoso trote, né? Onde os seus veteranos, eles vão lá e jogam um ovo na sua cabeça, pintam você, jogam terra, né? É, é, Na verdade, acho que na minha vez não tinha terra, tá? Eles só pintaram você e tal. Aí tinha o trote, a gente bate aquelas fotos, né? E aí eles recomendaram, vai com a camiseta do teu cursinho, né? Já que você não vai usar nunca mais essa camiseta do cursinho, vai com a camiseta do cursinho. E aí eu cheguei lá, né? E eu não tinha a camiseta de cursinho, né? Porque eu nunca tinha feito cursinho, né? Eu não acreditava nesse modelo de estudo. Aí cheguei lá no dia do trote e tava todos os meus colegas, né? A minha turma acho que tinha uns 45, 50 pessoas. E aí eu cheguei lá, todo mundo com camiseta de cursinho. Cursinho A, cursinho B, cursinho C, né? Todo mundo usando camisetas de cursinhos. Só que eu não estava utilizando, né? E aquilo me chamou muita atenção. Pô, eu fui o único da minha turma que não fez cursinho. A maioria tinha feito cursinho, né? E eu passei em medicina com bolsa 100%. E até as pessoas que eram bolsistas, assim como eu, elas também tinham feito cursinhos, né? Então, isso foi algo que me chamou bastante a atenção, né? Essa questão de até mesmo aquelas pessoas que tinham passado através de bolsa, elas também tinham feito cursinho. Então eu era o único que não tinha feito, que tinha estudado sozinho em casa. E aí eu lembro que eu tinha ido com uma camiseta, era uma camiseta cinza, né? E tinha escrito academia, né? Tinha o nome da academia, né? O símbolo da academia que eu utilizava, que era uma camiseta velha que eu tinha na academia, né? Porque eu estudava e trabalhava para passar em medicina, né? Então algo assim que me marcou bastante, né? Eu olhei aquilo e eu pensei, cara, por que todo mundo que passa tem que fazer cursinho e tem que demorar anos, né? Sendo que tem estudos científicos mostrando que essa não é a melhor estratégia de estudo, né? Aí beleza. Aí lembra que eu comentei para vocês que as minhas aulas começaram na terça-feira, né? Terça-feira, de tarde, primeira aula de fisiologia, né? Neurofisiologia. E aí eu já tinha esse namoro com a neurociência, eu já tinha feito cursos, né, com americanos sobre aprendizagem, e eles citavam muito, né, essa questão dos estudos científicos, né? O americano tem muito essa questão do argumento científico, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito essa questão, né? As pessoas, elas não acreditam, né? Tem uma comprovação científica que você fazer tal coisa vai trazer mais resultado. A pessoa não acredita, né? Então, o Brasil não valoriza tanto a ciência. Mas, enfim. Aí cheguei lá, né? Cheguei lá a minha faculdade é dentro do hospital, né? Então, eu cheguei lá na sala de aula, né? E aí, a primeira aula da faculdade, foi ministrada por um professor meu, né? Ele é meu professor até hoje, um dos melhores professores que eu tive. Ele é neurologista e ele deu uma aula sobre neurofisiologia, né? E aquilo eu fiquei apaixonado com aquela aula, né? Eu pensei, cara, eu quero ser essa pessoa, né? Porque a gente se motiva muito com os professores, né? Então, provavelmente você vai querer, talvez você, eu quero ser cardiologista, eu quero ser dermatologista. Mas na verdade, o que vai influenciar a sua especialização médica, às vezes vai ser o teu professor, tá? Então, se você tem um professor foda em dermatologia, você vai querer ser aquela pessoa, né? Então, talvez você tenha afinidade, mas na minha opinião, o que influencia mesmo é o professor. Então, eu tive aula com esse professor neurologista, né, sobre neurofisiologia, e aquilo me marcou bastante. Eu pensei assim, que cara foda, eu quero ser essa pessoa, né? E ali começou já o meu interesse pelo cérebro, né? E querer estudar o comportamento humano, entender a questão dos neurotransmissores, entender a neuroplasticidade, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente sobre neuroplasticidade ou má
maleabilidade cerebral, né? Então, a capacidade de modificação do cérebro com o objetivo de aprendizagem, né? Então, você dá um estímulo para o cérebro, ele tem uma modificação no funcionamento dos neurônios, que são as células que compõem todo o sistema nervoso central, compõem o cérebro. E aí você tem essa questão da neuroplasticidade que é fundamental, né, para o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, né? Então essa modificação, o estímulo cerebral é fundamental frente ao estímulo do ambiente para a criança ter o desenvolvimento dela. Ela aprender a falar, ela aprender a se comunicar, ela aprender os valores éticos e morais do conjunto social que ela está inserida, né? Então, por exemplo, uma criança que nasce no norte europeu, ela vai ter uma cultura diferente de uma criança que nasce no Brasil, de uma criança que nasce nos Estados Unidos, né? Então, é, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre neuroplasticidade, tá? Enfim, então ali começou o meu interesse pela neuro. E assim, é muito louco, né? Porque você às vezes reclama, briga, né? Xinga Deus. Pô, Deus, eu rezei tanto, eu pedi tanto para mim ter passado em medicina, né? No ano passado. E eu, no meu caso, eu fui reprovado, né? Eu tentei estudar de forma tradicional e fui reprovado. Eu desenvolvi depressão, ansiedade e não consegui mais voltar a estudar. Eu fiquei um ano e meio parado, né? Tem pessoas que ficam. Eu tenho uma aluna minha que ficou 7 anos. Ela ficou 7 anos 7 anos sem estudar depois de uma reprovação, né? No caso dela, ela estudou durante 2 anos, então foi um trauma muito mais forte do que o meu. O meu primeiro trauma eu estudei 5 meses, né? Eu tranquei a faculdade de educação física, estudei durante 5 meses, fiz a prova, fui reprovado, né? E depois disso eu desenvolvi depressão e não consegui mais voltar a estudar. Eu fiquei um ano e meio sem conseguir estudar, né? E eu tinha feito um investimento altíssimo, então eu tinha comprado a apostila, eu tinha comprado livro de matemática, livro de redação, eu tinha comprado tudo que vocês possam imaginar, né? Eu tinha um dinheiro guardado, eu peguei e investi esse meu dinheiro em todos os livros. Então eu tinha os materiais ali, só que eu não pegava aquilo, né? Eu não conseguia estudar mais, porque eu tinha sido reprovado, né? Então eu fiquei um ano e meio parado. Eu tenho alunos que ficaram, tem uma aluna minha que ficou 20 anos, né? Ela tinha o sonho de ser médica, mas por N fatores desse modelo educacional brasileiro, né, de destruir com a saúde mental do aluno, ela ficou 20 anos. Né? E depois ela foi atrás do sonho dela e hoje foi aprovada, aplicou esse método durante 60 dias, foi aprovada, né? E depois foi aprovada em 2 vestibulares, já está no segundo ano, já no segundo ano da medicina, né? Daqui 4 ela vai ser médica. Passou em medicina com 38 anos, né? Ela tem uma história de vida bem legal, tá? É Lidiane o nome dela, se você pesquisar, tem a playlist ali com os meus alunos que foram aprovados em medicina, você vai ver a história dela, né? Então assim, o que acontece? Eu tive esse trauma, né? E aí depois que eu tive esse trauma, o que acontece? Eu comecei a ter mais esse interesse por entender por que eu tive depressão. O que aconteceu no meu cérebro que fez eu ter depressão? O que fez eu ter ansiedade? Né? O que eu poderia fazer para reduzir a ansiedade? É só tomar um remédio? Não tem outras formas, não tem outras estratégias naturais para mim reduzir essa ansiedade, reduzir essa depressão e render mais nos estudos, né? Porque sempre foi uma dificuldade muito grande para mim, que é o típico paciente com TDAH, né? Porque eu fui diagnosticado com 12 anos com transtorno de atenção e hiperatividade. Então eu sou o típico, que é o cara que reclama da performance, ele reclama do desempenho, né? Então geralmente o paciente que tem TDAH ele vai reclamar do desempenho, ele não tem desempenho. O cara estuda, mas não sai do lugar, né? É um carro que está empacado, é como se fosse um Fusca. O cara não sai do lugar, né? Ele quer algo mais rápido, tá? Então esse é o principal, é o fenótipo do paciente com TDAH, que foi o meu caso. E aí começou então o meu interesse, né, por estudar, por buscar entender mais sobre a neurociência, entender o funcionamento cerebral
porque eu tinha tido esse trauma, né, de ficar anos ali, 1 ano e meio sem estudar, e aí depois, né, quando eu criei essa metodologia de estudo que eu vou apresentar aqui para vocês e apliquei ela durante 60 dias, aí sim eu consegui ter um resultado, né, que eu nunca imaginei que eu poderia ter esse tipo de resultado e consegui passar em medicina com bolsa 100% numa faculdade particular, né, muitas pessoas me criticam, pô, mas não passou na federal? Sim, realmente, a minha estratégia nunca foi passar na federal porque eu tinha que ficar no interior aqui para mim poder fazer medicina, porque eu trabalhava, minha mãe é empregada doméstica, então eu não teria condições financeiras de me manter naquela época na Universidade Federal. E aí eu sempre trago essa reflexão, né? O teu paciente, quando você se formar, ele não vai perguntar para você, quando você estiver lá no seu consultório onde que tu fez medicina. Ele quer que você resolva o problema dele, né? E às vezes tem pessoas que fazem na federal e são grandes médicos, e tem pessoas que fazem medicina numa faculdade particular e são grandes médicos, né? Então, só depende de você. Quem faz a faculdade é você, tá? E as pessoas me criticam e tá tudo bem, né? Cada um tem a sua opinião, tá tudo bem você querer menosprezar o sonho alheio, né? E às vezes incomoda, né? Pô, o cara, filho de empregada doméstica, conseguiu e eu, filhinho de papai, nasci berço de ouro, não consegui passar, né? Então isso incomoda muitas pessoas e aí, quando incomoda a pessoa, ela cria o comentário negativo, ela quer menosprezar a conquista alheia, né? Então, quando a pessoa escreve um comentário me criticando, menosprezando, né? A minha conquista, eu sei que ela tá falando mais sobre ela do que de mim, né? Então, às vezes é uma insegurança que a pessoa tem, é um medo que a pessoa tem, né? E geralmente ela faz isso com perfil fake, né? Então, isso é pior ainda, né? Quer dizer que a pessoa, ela é tão insegura, ela se sente tão incapaz que ela não tem nem coragem de comentar com o perfil real dela, né? Então ela tá falando muito mais sobre ela do que de mim, né? Então fica uma dica aí para você. Quando alguém te criticar, quando a pessoa, o teu vizinho, o teu parente, o teu primo, a tua prima criticar você porque você quer ser médico e ela falar, você não vai conseguir, você é incapaz, ela tá falando mais sobre ela do que você. Ela se sente incapaz, né? Então ela tá falando mais sobre ela do que você, tá? Fica aí a dica. E aí eu tive então essa primeira aula na faculdade de medicina e aquilo me marcou bastante. E aí vem aquela questão, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Era para ser, né? Foi ali que eu disse, não, eu vou seguir isso na medicina. Eu vou estudar o cérebro dentro da medicina, né? É isso que eu quero fazer, é isso que faz o meu coração vibrar, então eu quero seguir esse caminho na medicina. Então talvez se eu tivesse passado em outra faculdade, em outro momento, não seria esse professor, não seria esse contexto, e talvez eu não ia ter esse gosto, né? Então tu percebe que às vezes a gente reclama tanto, né, das dificuldades, pô, não passei em medicina ainda, não consegui, né? Será que eu vou conseguir? Todo mundo passou, menos eu. E aí você fica se questionando, mas na verdade Deus ele está escrevendo certo por linhas tortas. Ele sabe exatamente, né? Tudo tem o tempo dele, tudo está no tempo dele, né? A única coisa que você tem controle é fazer. O que você não pode é paralisar. Você tem que continuar em movimento, em movimento. Nem que você estude 15 minutos por dia, nem que você estude 20 minutos por dia, tá? Você não pode parar, você tem que estar em movimento, tá? Enfim, e aí eu tive essa aula e ali começou, né, o meu interesse pela neuro. E aí eu comecei a estudar mais neuroanatomia, eu comecei a estudar mais neurofisiologia. Por quê? Porque eu queria manter esse rendimento durante a faculdade de medicina, né? Porque eu sempre pensei assim, cara, eu não vou fazer por fazer medicina, eu não quero só ter o diploma, né, para depois postar no Facebook que eu sou médico, né? E atender as pessoas de qualquer forma. Eu sempre pensei, não, eu quero fazer a diferença. Né? Eu não sofri tanto, eu não estudei tanto para ser só mais um. Eu quero chegar na medicina e eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. Eu comecei a estudar e comecei a aprofundar mais essa questão do estudo, né? Porque como eu falei para vocês, o fenótipo do paciente com TDAH, ele tem a principal queixa dele é que ele não aprende, que ele não memoriza. Haja vista a desatenção, né? Tem uma neurocientista, o nome dela é Stella Collins, né? Ela é neurocientista britânica, uma das maiores especialidades no mundo em neuroaprendizagem. Ela estuda crianças, né? E ela fala que a atenção é o coração da aprendizagem, né? Então, se eu não tenho atenção, eu não aprendo. Então, esse o principal sintoma, é a principal característica daquele paciente que tem TDAH. Então, eu fui buscar isso, né? Porque eu queria mais. E a medicina, ela tem uma sobrecarga de conteúdo muito alta. Então a medicina, ela exige muito de você, né?
ela exige muito que você tenha uma boa performance, tenha uma boa aprendizagem, tenha uma boa capacidade de memorização. Ela vai exigir muito isso de você, né? E aí, aquela metodologia que eu tinha usado para passar em medicina, eu estava aplicando ela durante a faculdade de medicina. Por quê? Porque o processo cerebral para você aprender física e o processo cerebral para você aprender neuroanatomia, para você aprender histologia, para você memorizar fisiologia dentro da faculdade de medicina é o mesmo, né? Então aquele método que eu tinha usado para passar, eu estava lapidando ele, eu estava evoluindo ele, né? Eu estava melhorando essa metodologia para mim usar ela durante a faculdade de medicina, né? E ali, dentro da faculdade de medicina, esse método funciona muito bem. Por quê? Porque a cada 60 dias nós temos provas na faculdade de medicina, né? Então, se você pegar, após 8 semanas, após 60 dias você tem prova. E você tem um volume de conteúdo que às vezes é o mesmo volume de conteúdo que você precisa memorizar e aprender para fazer a prova. Né? Então, às vezes você, nossa, meu Deus, tem que aprender muito conteúdo, é física, matemática, história, geografia, mas às vezes na medicina, o volume de conteúdo que você tem na medicina é superior a isso. Por quê? O vestibular, ou o Enem, enfim, a prova que você for fazer, ela é ensino médio. Não é ensino superior, é ensino médio. É o básico aqui. Regra de 3, probabilidade, porcentagem. É o básico aqui. A medicina é superior, é um conhecimento de ensino superior. Então aqui você vai ter o aprofundamento disso. Então eu tive que estudar muito mais, memorizar muito mais aqui na faculdade de medicina. Então dos feedbacks que eu mais gosto de receber é quando o aluno ele fala assim, Léo, passei em medicina aplicando essa tua metodologia e hoje eu aplico esse mesmo método que você me ensinou durante a faculdade de medicina, né? Então, e aí eles mandam print para mim, ó, Léo, tirei 10 na prova, tô indo bem na faculdade de medicina, eles mandam os prints para mim e tô aplicando essa mesma metodologia que eu usei para passar, eu aplico durante a faculdade de medicina. Então isso me deixa muito feliz, né? Então quer dizer o quê? Que aquela metodologia que esse aluno que muitas vezes é baixa renda, não tem condições, né? Às vezes é o primeiro curso online que o cara compra na vida dele, é o Atleta da Mente. O primeiro investimento que ele faz em conhecimento é o Atleta da Mente. E é muito legal isso, porque aquele investimento que ele fez lá no passado ajuda ele hoje, né? Não uma roupa, não uma camiseta que você compra ela e quanto mais você usa ela, mais você desgasta e depois você tem que colocar fora. Não, esse conhecimento, quanto mais você utiliza ele, mais você tem, né? Que nem um músculo na academia. Quanto mais você treina a musculatura, mais forte ele fica e mais performance você vai ter, né? Então começou esse aperfeiçoamento dessa metodologia de 60 dias, né? Esse método, ele funciona com ciclos de 60 dias, né? Então você vai ter um estímulo cerebral durante 60 dias para você aprender, memorizar aqueles conteúdos que vão ser cobrados no dia da prova e aí você vai fazer a prova. E acontece que os meus alunos, já no primeiro ciclo de 60 dias, eles conseguem passar em medicina, tá? E aí eu vou explicar isso para você, como é que funciona essa questão, tá? E aí para você entender, imagina o seguinte, imagina que você tem um casamento, tá? Imagina que o seu amigo lá, seu amigo de infância vai casar, ou sua amiga de infância vai casar. Aí você tem esse casamento. Esse casamento, ele é daqui 10 meses. Tá? Imagina comigo, você tem um casamento daqui 10 meses. Tá? E você precisa emagrecer para entrar na roupa que você deseja ir no casamento, ou no vestido que você vai usar nesse casamento. Você precisa emagrecer. Só que você tem 10 meses. Aí, pô, beleza, tenho 10 meses, vou mudar aqui a minha alimentação, né? Aí, o índice de procrastinação ele é maior. Por que o índice de procrastinação é maior nesse cenário? Porque você tem 10 meses até o dia do casamento. Então, você tem 10 meses para emagrecer aquele valor X de peso que você precisa emagrecer. Agora imagina um cenário oposto. Imagina que esse seu amigo ou sua melhor amiga vai casar. Só que esse casamento ele é daqui 60 dias. Entende que o teu foco, o teu comprometimento é maior? Porque você tem apenas 60 dias para emagrecer esse peso, né? Então você vai procrastinar muito menos, você vai ter mais foco, você vai ter mais atenção. Entende? Você vai ter um comprometimento maior porque você tem esse período de 60 dias.
Então, o método Atleta da Mente, ele funciona com ciclos de 60 dias justamente por isso, né? Haja vista o funcionamento cerebral. Então, quando você pensa em 60 dias, se a minha prova fosse daqui a 60 dias, eu passaria? Entende? Porque se eu perguntar hoje, se eu perguntar para qualquer vestibulando de medicina, né? Se eu pegar hoje um vestibulando de medicina que quer passar, qual que é a tua maior dificuldade? Eu procrastino. Léo, eu procrastino, cara. Eu não consigo ter consistência nos estudos. Eu estudo uma semana e paro duas. Eu estudo um dia e procrastino o resto da semana, né? Então essa pessoa ela não tem comprometimento. Por quê? Porque às vezes ela tem prova só ano que vem, ela tem prova só daqui 6 meses. Agora, se esse cara, ele, não, eu tenho prova daqui 60 dias, eu não posso procrastinar, né? Então percebe que aí a gente consegue ver um nível de foco, um nível de comprometimento muito maior. Então, dentro do método Atleta da Mente, o aluno é treinado a pensar assim. Independente se ele vai ter prova daqui 1 ano, prova daqui 1 ano e meio, ou prova daqui 6 meses, ou prova daqui 8 meses, independente de qualquer coisa, ou prova daqui 90 dias. Ele vai ser treinado a pensar assim, 60 dias, se a prova fosse daqui 60 dias, eu passaria? Entende? Beleza. Então, ele funciona com um ciclo de 60 dias, tá? E aí é muito louco. Por quê? Por que isso é louco? Porque teve os alunos, no primeiro ciclo de 60 dias, o cara já consegue passar em medicina. Às vezes pode acontecer que o aluno vai ter prova só daqui a 6 meses. Pode ser que o aluno tenha prova daqui 8 meses. Então ele vai fazer ciclo 1 de 60 dias, ciclo 2 de 60 dias, sempre pensando em 60 dias. Por quê? Se tu pensa em 6 meses de preparação, o teu cérebro automaticamente ele já começa a procrastinar, porque ele foi desenhado, ele foi construído lá no nosso DNA primitivo para gastar menos energia e buscar o prazer. Gastar menos energia e buscar o prazer. Então, se você pensa no longo prazo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, o cérebro já começa a procrastinar. Então, o que acontece? O aluno, ele fala assim, não, se eu não passar esse ano, ano que vem eu estudo de novo, e se eu não passar ano que vem, no outro, e no outro, no outro, não importa. Não importa se eu passar em medicina com 50 anos, eu vou continuar estudando. O que ele fez? Ele acabou de instalar um vírus no Windows mental dele. O cérebro entendeu. Ah, interessante. Então quer dizer que se eu procrastinar, se eu quiser gastar menos energia, se eu quiser dormir e não estudar, tá tudo bem. Tá tudo bem para você eu procrastinar. Eu sou preguiçoso. Eu quero procrastinar. Não, ano que vem você estuda. E aí você acorda de manhã, o despertador desperta lá às 6 horas da manhã para você estudar. Aí você, o cérebro, né? Ele manda lá o pensamento para você, não, só hoje. Fica aqui na cama quentinha, só hoje. Amanhã você estuda o dia inteiro. Hoje descansa porque você está muito cansado. Entendeu? Imagina comigo que o teu Windows mental, aquele self-talk, aquela vozinha que fica aqui na tua cabeça, sabe? Não, só hoje. Isso é o teu Windows mental. Você não tem um computador e para esse computador ligar não tem que ligar o Windows, não tem que instalar o Windows, né? Então assim, esse self-talk, né, essa vozinha interior que fica falando ali com você, é a vozinha da procrastinação. Ela fica falando, ela fica induzindo você a procrastinar. Por quê? Porque você instalou um vírus no seu Windows. Se eu não passar esse ano, ano que vem tem de novo. E no outro, e no outro, e no outro. Por quê? Porque você estuda pelo resultado, você não estuda pelo processo. Você não botou a meta. Não, eu vou estudar aqui essa semana eu preciso aprender geometria espacial, tendo em vista que geometria espacial é um conteúdo fundamental para a minha aprovação em medicina. Não, se eu não passar esse ano que vem, entende? Então, quando o aluno ele não bota metas de aprendizagem, ele não coloca metas de memorização, não, eu quero memorizar esse argumento aqui, porque eu vou usar esse argumento aqui na minha redação. E eu usando esse argumento na minha redação, eu melhoro o meu desempenho na competência 3. A competência 3 da redação, ela fala sobre a minha capacidade de argumentação. Então, se eu memorizar esse argumento aqui desse filósofo, eu vou melhorar a minha redação. Entende? Então o aluno ele está só focando no resultado, aprovação, passar, e ele esquece do processo. Tem um processo até você passar, né? Então é muito legal que quando a gente o aluno,
a primeira aula, o método, o curso Atleta da Mente, ele é dividido em 5 etapas. A primeira etapa do curso chama Winner Game, né? Winner Game, traduzindo de forma bem literal, ele é o jogo mental interno. O Winner Game. Então é o teu jogo mental interno, que tem vários vírus aqui, várias crenças limitantes que impedem você de evoluir nos estudos. Para traduzir para você, para que qualquer pessoa entenda, até o cara da roça, porque tem alunos que vieram da roça e eu ajudei a passar em medicina na federal. Imagina o seguinte, imagina que você tem uma Ferrari. Imagina que o teu cérebro é uma Ferrari. Só que essa Ferrari, ela tá com o freio de mão puxado. E aí você pisa no acelerador, um mega motor super potente, você pisa no acelerador e essa Ferrari não sai do lugar. Por quê? Porque ela tá com o freio de mão puxada. Ela tá puxada, ela tá empacada, não sai do lugar. E aí quando a gente faz esse trabalho, o Winner Game, jogo mental interno, e começa a desbloquear os vírus que tem no aluno, e ele nem sabe que tem esses vírus, e aí tu começa a ver resultados extraordinários, como por exemplo a Flávia, que estava há 10 anos sem estudar, aplicando o método, ela conseguiu passar em medicina em 57 dias. E ela conta no depoimento dela que ela nunca... a maior felicidade dela foi ela conseguir acabar o Enem no tempo. Ela nunca tinha conseguido acabar o Enem no tempo. Então, assim, durante a prova do Enem, porque é uma prova longa, uma prova que exige bastante a resistência mental, ela conseguiu acabar a prova no tempo. A Giane, por exemplo, passou em medicina em 55 dias, com 2 filhos pequenos. E ela aplicando a metodologia, ela já foi aumentando a confiança dela. Por quê? Porque ela começou a ter mais aprendizagem, ela começou a ter mais memorização. Então, tu vai aplicando, tu vai vendo o resultado, tu vai vendo, tu vai ganhando confiança. Não porque você já fez a prova e passou em medicina, não, porque você está vendo com seus próprios olhos que você está aprendendo e está memorizando o conteúdo. Porque no dia da prova não vai ter o Google, não vai ter o professor, não vai ter a resolução, não vai ter a apostila. Vai ter você, a prova, a caneta e a tua mente. Só. Aí você vai ter que acessar aqui no Google, no teu Google mental. E se você não memorizou, você não vai conseguir passar. Infelizmente, o Enem ele não comete engano e nem o vestibular. Ele sabe exatamente quem estudou e quem não estudou. Entende? Então, quando a gente faz esse desbloqueio mental do aluno, a gente começa a ver que o cara realmente ele estava com o freio de mão puxado. Por quê? Tava 10 anos sem estudar, em 60 dias, passou. Como assim? Como é que se explica isso? Né? Muitas pessoas acham que é mentira, muitas pessoas, né? Mas quando você começa a ver que o Brasil é o pior do mundo de educação, você começa a questionar. Interessante. Será que esse maluco, esse coach da internet, esse picareta da internet que está falando sobre 60... Será que esse cara não está certo? O Brasil é o pior do mundo de educação. Esse modelo do professor fala, escreve no quadro, o aluno copia e faz 10 questões depois. É o pior do mundo. Será que esse cara está falando não faz sentido? Aí o cara começa a questionar. Aí ele vê o depoimento dos caras, vê o depoimento dos alunos, ele... interessante. Né? Agora teve o da nossa aluna Renata, que foi aprovada em medicina em 90 dias, não foi 60 dias. Pô, 90 dias na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí? Vai falar o quê? Inclusive, a história dela é bem interessante. Por quê? Porque ela entrou no método em setembro, né, para fazer a prova em janeiro. Só que ela aplicou o método durante um mês e aí teve um evento na família dela que o familiar dela veio a óbito. E aí, como é que você consegue voltar a estudar? Não consegue. Ela teve que parar. E ela parou de estudar. Ficou 2 meses parada, se recompondo, teve depressão, teve que fazer tratamento medicamentoso. E depois ela volta a aplicar o método. Ela aplica novembro, dezembro e janeiro. E consegue ter a sua aprovação em medicina. Ela nem acreditou. Por quê? Ela focou. Não, eu vou fazer o meu primeiro ciclo de 60 dias e vou focar na aprendizagem e na memorização. Né? Então, assim, quando você começa a mudar esses comportamentos, essa mentalidade, esse padrão de pensamento na tua rotina de estudo, você começa a ter resultados totalmente diferentes no seu estudo. Tá? Beleza. Vamos lá. Dentro do curso Atleta da Mente, a gente vai trabalhar bastante a questão da neuroplasticidade, né? A maleabilidade neuronal, né? Então, a capacidade do teu cérebro de se modificar. Então, o que acontece?
Para mim explicar isso e qualquer pessoa entender. Imagina que você vai na academia, tá? Você vai na academia e você levanta 1 quilinho. Faz o exercício, pega 1 quilinho e faz o exercício. Faz o exercício lá para tua musculatura crescer, para tua musculatura ficar mais forte. O estímulo que você dá levantando 1 quilo é um estímulo fraco para a célula muscular. Né? Um estímulo fraco, só 1 quilinho. Pô, 1 quilinho, o músculo não precisa aumentar a célula muscular para levantar 1 quilo. Né? Agora, se eu vou na academia e levanto 50 quilos, imagina que essa garrafinha d'água aqui, tá? Se eu levanto 50 quilos, imagina que isso aqui é 50 quilos. Tu entende que o estímulo para a célula muscular, pô, agora 50 quilos, levantar 50 quilos, eu preciso ter uma célula mais forte. Eu preciso estimular essa célula. E aí quando você, em vez de levantar 1 quilo, você levanta 50 quilos, você manda um sinal para a célula muscular. Que sinal é esse? Ó, célula, eu preciso levantar esses 50 quilos aqui, eu preciso que você fique mais forte. E aí a gente vai ter um processo fisiológico que a gente chama de hipertrofia muscular. Então você aumenta o volume da célula muscular. Então você vai ter uma síntese proteica, você vai ter o sono, vai ter a alimentação, vai ter todo um processo que vai ajudar, né, essa hipertrofia muscular, né, que é um processo de anabolismo muscular, né, você aumenta o volume da célula, tá? Então você gerou um catabolismo, você lesionou, você causou micro lesões nessa célula e depois com o sono, com a alimentação, você gerou um anabolismo muscular, gerou uma hipertrofia muscular, aumentou o volume dessa célula, são várias células musculares, para que ela aguenta tirar esse peso da inércia, né? Conseguir fazer o movimento ali. Ou seja, eu dei estímulo pro cérebro. Acontece, meus queridos, a mesma coisa quando você está estudando. Quando você é passivo, né, esse método tradicional da escola, dos cursinhos, tá? Então fica tranquilo que você não é burro, você não é culpado, o culpado é a escola, os cursinhos, esse método tradicional, não é culpa sua, a sua reprovação não é culpa sua, tá? O que acontece? A escola, ela é um método passivo, então é como se fosse 1 quilo. Você não está estimulando o teu neurônio, você não está pensando, você não está raciocinando, você está só recebendo conteúdo, né? E aí, se você quiser, né, tem algumas pessoas que têm vergonha de falar isso, mas se você quiser, você até pode comentar aqui. Às vezes você vai lá e vê a videoaula e você assiste a videoaula, tem 40 minutos, acabou a videoaula, você fica, pô, o que eu aprendi? Dá uma tristeza, né? Dá um embrulho ali no estômago, tu fica assim, caramba, cara, desse jeito eu não vou passar em medicina nunca. Não, 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 não é isso que acontece, né? Ó, a Maikele falou, realmente, né? Desculpa o palavrão, mas é isso que acontece, pessoal. É verdade, né? A Ana comentou ali. É isso que acontece, infelizmente. É isso que acontece. E é justamente por isso que o Brasil produz analfabeto funcional. O cara não sabe ler, não sabe escrever. E eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa. Então, assim, o estímulo que você dá para o cérebro é um estímulo muito fraco. Você não pensa, você não raciocina, você não questiona. E você não pode nem perguntar para o professor, né, durante a aula. Ele fica bravo, quem já fez cursinho presencial aí sabe, né? Eu nunca fiz, mas a galera comenta aqui comigo. Você não pode levantar a mão no meio da sala de aula para ficar perguntando pro professor. Porque senão você vai atrapalhar o resto da turma. E ele não gosta, tem professor que não gosta de você ficar ali perguntando. Aí você ficou lá 60 minutos na sala de aula. O que que eu aprendi durante... Por quê? É um estímulo passivo. E aí, o mais louco de tudo, sabe o que que é, pessoal? Sabe o que que é o mais louco de tudo? É que você memoriza o meme da rede social, mas não memoriza a aula que você viu. Você memoriza o meme que você viu na rede social, mas não memoriza a aula, o conteúdo da prova que vai decidir o futuro da sua vida e que vai possibilitar você ser médico, seu primeiro médico, a primeira médica da sua família. Louco, né? Já aconteceu isso com você? Comenta aqui. É triste, né? Mas é verdade.
Aí tu pega, por exemplo, vamos pegar escola de medicina nos Estados Unidos. Você vai discutir, você vai falar. Lá são metodologias ativas. Pega o contraste do método brasileiro e o contraste do método americano. Tu pega Harvard, melhor faculdade de medicina do mundo. Lá é metodologias ativas. Você fala, você pensa, você raciocina, você discute, você desenha, você questiona. Você não é passivo, você é ativo. Ó, o pessoal comentando aqui, ó. Sim, 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 né? Então, assim, é isso que acontece, pessoal. E por isso que você vê o Brasil ser o pior do mundo em educação. E aí o cara me questiona, pô, Léo, é impossível passar em 60 dias. Concordo 100%, meu querido. É impossível você passar em 60 dias. É impossível. Usando o método tradicional da escola e dos cursinhos. É impossível. Entendeu? É impossível. E aí acontece que muitas vezes a pessoa ela não passa em medicina e ela existe. Vai fazer fisioterapia, vai fazer nutrição, vai fazer odontologia, porque ela não conseguiu passar em medicina. Por quê? Porque ela tratou os sintomas e não a causa do problema. Na medicina a gente fala muito isso. Eu tenho que tratar a causa dos sintomas. A causa, a origem do problema, não os sintomas. O que é tratar os sintomas? Não aprendo física, então eu vou comprar mais um curso de física. Não aprendo redação, vou comprar mais um curso de redação. Só que o problema está aqui, a causa do problema está aqui. Você é passivo durante os estudos, né? E aí, como eu havia comentado com vocês no começo, sobre neuroplasticidade, a criança, por que a criança aprende mais que o adulto? 10 vezes mais, tá? Porque ela tem mais neuroplasticidade. O estímulo neuronal dela é maior. Por quê? Porque ela pergunta: por que eu consigo botar só 200 ml nessa xícara e não mais e não 400 ml? Por que se eu boto 400 ml aqui, a água vai cair? Por que essa xícara aguenta só 200 ml? Ela vai questionar. Por que essa xícara tem esse formato, tem uma circunferência, tem essa altura aqui? Ela vai questionar. Por que quando eu jogo essa caneta, ela cai? Por que ela não fica parada aqui e ela cai? O que puxa essa caneta para baixo? Então a criança, ela questiona, ela se pergunta, ela não é o decoreba, o cara decora, força peso, força da gravidade e decora. A pessoa não questiona, ela não entende o raciocínio. E aí tu vê esse movimento, né, a partir da década de 60 nos Estados Unidos para modificar as faculdades de medicina. Por quê? Porque eles descobriram essa questão que o cérebro aprende resolvendo problemas. Então o que o médico faz? O médico vê o paciente com um monte de problema, ele vai ter que ter um raciocínio, acessar a memória dele para ajudar aquele paciente. Não é lendo livro, não é vendo aula, não. O médico ele tem que pensar, ele tem que raciocinar. E aí teve esse movimento, essa mudança nos Estados Unidos de aplicar essas metodologias ativas na educação médica, né? Que eles chamam lá de Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Então você tem essa aprendizagem baseada em problemas para estimular o raciocínio do médico. Aí você vê, por exemplo, em 2015, 2016, a Faculdade de Medicina da USP mudou o currículo deles. Então eles tinham um método tradicional de aulas expositivas e agora eles têm uma metodologia ativa, né? Então eles usam a aprendizagem baseada em problemas no currículo deles. E outras faculdades no Brasil também começaram a mudar isso, porque teve vários estudos mostrando que o aluno aprende mais, o aluno tem uma capacidade de aprendizagem muito maior utilizando essas metodologias ativas. E aí vem o questionamento. O que gasta mais energia, pessoal? Levantar 1 quilinho na academia ou levantar 50 quilos? O que gasta mais energia? Óbvio, levantar 50 quilos gasta muito mais energia. Então, veja bem, você estudar de forma passiva é agradável, é prazeroso. Você dá o play na videoaula e reza o conteúdo entrar na tua cabeça.
né? E aí chega no dia da prova, o Enem pergunta lá para você, o que que você aprendeu? Você ficou o ano inteiro estudando? Me fala, me conta o que que você aprendeu. Aí o cara acessa a memória dele e não consegue lembrar de nada do que ele estudou. E aí ele erra a questão. Porque durante um ano de preparação, esse sujeito ele nunca treinou a capacidade de memorização dele. Ele nem sabe o que que é memorização. Porque ele deu o play na videoaula e rezou para o conteúdo entrar na cabeça dele. Só que o conteúdo não entra por osmose. Você tem que ter um esforço cerebral. Você tem que ter um estímulo cerebral. E isso gera mais esforço. Ou seja, quando eu estou falando aqui na possibilidade de você passar em medicina no seu primeiro ciclo de 60 dias, você vai ter que ter um esforço, uma dedicação acima da média. Porque se você estudar igual todo mundo, você vai ter o resultado que todo mundo tem. E o que todo mundo tem é 3 anos, 5 anos, 6 anos até passar em medicina. 6 anos é para fazer uma medicina. E aí quando o cara vê isso, pô, a maioria demora 3, 4, 5 anos, o cara pensa, não, eu vou para Argentina. Eu vou para Argentina. Porque na Argentina não tem vestibular. 6 anos eu faço medicina na Argentina. Eu vou para o Paraguai. O Paraguai não tem vestibular, é só eu chegar lá e fazer a medicina. Só que isso é um tiro no pé. Aí você chega lá, primeiro, é em espanhol. Outra cultura. Outra a comida, outro tipo de comida. Outra mentalidade. Depois, para voltar, você tem o revalida. Você vai ter que estudar também lá. Você vai ter que memorizar lá. Só que se você não sabe aprender, você não sabe memorizar, como é que tu vai fazer lá na Argentina? Aí o cara bate e volta. Chega lá, fica 6 meses, um ano, reprova, uma reprovação, 2 reprovações, porque reprova na medicina. Não sei se vocês sabem disso, mas na medicina reprova. No Brasil também reprova. O pessoal acha que não reprova, reprova sim. A medicina no Brasil reprova também. Eu lembro que no primeiro semestre de anatomia, vários colegas meus reprovaram em anatomia. Reprova a medicina também. Na faculdade particular, na faculdade federal, reprova também. Não sei se vocês sabem disso. E aí, em vez de você fazer medicina em 6 anos, você faz medicina em 10 anos. Né? Porque o pessoal fala, não, a medicina é difícil de entrar e fácil de sair. Mentira. Mentira, porque você não chegou lá e você não passou o dia inteiro estudando para uma prova, o dia inteiro memorizando, a semana inteira estudando para fazer uma prova. Porque você não fez isso. Você não sabe o que é a pressão de será que eu vou passar? Você não sabe disso. Então tome cuidado com o que vocês escutam nas redes sociais, tá? Enfim. Então acontece. Se você dá um estímulo fraco para o teu cérebro, você não vai aprender, não vai memorizar. Aprendizagem. Né? Você tem que entender como que aquilo funciona. E memória, guardar aquelas informações na tua cabeça e ter a capacidade cognitiva de recuperar aquilo no dia da prova, em pressão, com ansiedade, com nervosismo, que vai ter no dia da prova. Né? E aí, quanto maior for essa capacidade de memorização, menor vai ser a ansiedade. Porque a galera pergunta para mim, Léo, como é que eu reduzo a ansiedade no dia da prova? Qual que é a técnica para reduzir a ansiedade no dia da prova? Anota aí. Anota aí. Qual a técnica para você reduzir a ansiedade no dia da prova? Saber o conteúdo. Se tu sabe o conteúdo, a ansiedade vai embora. Simples. Simples. Se você sabe o conteúdo no dia da prova, a ansiedade evapora. Vai embora. Se tu chega na prova confiante, pô, eu estudei. Eu treinei isso daqui. Né? Que é um outro ponto negativo. Então, no método tradicional, você não faz provas. O cara faz 4 provas no ano. Pega um cursinho tradicional, 4 simulados no ano. Eu tenho uma aluna minha que foi aprovada em medicina, a Milena, na Uninove, com bolsa 100%. Ela fez 52 provas. O cursinho tradicional treina 4 vezes no ano. A Milena treinou 52 vezes. Entendeu a diferença? Por quê? Tu vai fazer a prova que vai decidir o futuro da sua vida. E você não vai treinar 4 vezes para fazer essa prova em casa?
Ela treinou 52 vezes com o tempo, não é começar a prova na segunda-feira e terminar no domingo. Não, ela pegou 5 horas e 30 minutos. Dia 1, dia 2, 5 horas. Ela treinou aquilo em casa, simulando condições de pressão e temperatura. E aí eu faço uma pergunta para vocês, pessoal. Se o teu familiar fosse fazer uma cirurgia, qual cirurgião você escolheria? O cirurgião que fez 4 cirurgias, ele tem 4 práticas, ou o cirurgião que tem 52 práticas? Fez 52 vezes aquela cirurgia. Qual desses vocês levariam o seu familiar? O cirurgião A, que praticou só 4 vezes, ou o cirurgião B, que praticou 52 vezes? Aí o cara me critica nas redes sociais e fala assim: você é um picareta, você é um mentiroso, é impossível passar em medicina no primeiro ciclo de 60 dias. Você é um picareta, isso é impossível, demora 3 anos. Entendeu? Beleza, demora, mas o cara fez só 4, ele treinou 4 vezes no ano. Tu pega, por exemplo, e aí você começa a ver um padrão. Tu pega, por exemplo, a Flávia. A Flávia, ela fazia a prova todo dia. Todo dia ela fazia a prova. Todo dia ela fazia a prova. Por quê? Porque ela está simulando o que vai acontecer no dia da prova. Se eu quero correr uma maratona, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr na rua. Eu não vou no YouTube ver um vídeo. Eu não vou ler um livro de como correr. Eu vou correr na rua. Porque correndo na rua, eu vou treinar a minha capacidade cardiopulmonar. Eu vou treinar minha capacidade respiratória para aguentar correr uma maratona de 20 quilômetros, de 30 quilômetros. Eu vou treinar isso. Não adianta eu chegar em casa e treinar 1 quilômetro. Não, treino todo dia eu corro 1 quilômetro, todo dia 1 quilômetro, todo dia 1 quilômetro. E chega lá no dia da prova, é 20 quilômetros. Eu treinei o meu sistema cardiorrespiratório a correr 1 quilômetro. Eu não treinei o meu sistema cardiorrespiratório a correr 20 quilômetros. Aí chega no dia da prova, o cara cai. Por isso que uma das coisas que eu preconizo dentro do curso Atleta da Mente é justamente isso, é a prática. Da mesma forma que eles fazem nos Estados Unidos, no modelo americano. E justamente por isso que só em Harvard eles têm 360 prêmios Nobel. O Brasil tem 5 Copas do Mundo e nenhum prêmio Nobel. Até a Argentina, que tem menos dinheiro que nós, tem prêmio Nobel e o Brasil não. Até a Argentina ganha de nós. E eu poderia, pessoal, não, eu vou focar na minha vida, né? Vou fazer medicina aqui, vou estudar, vou abrir meu consultório. E deu. Só que eu vejo tantas pessoas sofrendo, desistindo dos sonhos, de ser médico, de vencer na vida, que eu fico, cara, eu tenho que ajudar essa galera. Eu não posso focar nas críticas, nos haters, nos comentários negativos. Eu tenho que focar naquelas pessoas que eu ajudei a passar em medicina. Né? Nas pessoas que talvez vai estar assistindo aqui essa aula. E hoje vai acender uma pulguinha. Ela vai pensar, pô, o que esse cara tá falando faz sentido. Pô, tem que ter um sentido nisso que ele tá falando. Ele não é um maluco da internet. Pô, tem um sentido nisso que ele tá falando. Tem um raciocínio aqui. E aí ele vai assistir, vai ver essa aula, vai ver outra aula, vai ver 3 aulas, vai ver um depoimento de um aluno, vai ver que é uma história real, é uma pessoa comum, que veio do zero, veio do nada e conseguiu. E aí ele vai criando esse raciocínio, ele vai entendendo, pô, realmente, o que eu estou fazendo aqui está errado. Você vai ver na prática que está errado. Tá bom? Então assim, dentro do método Atleta da Mente, então, o que a gente faz com os alunos é justamente isso, é prática. O aluno ele vai ser 100% do tempo ativo. Ele vai pensar, ele vai se questionar, né? Tem uma técnica de estudo, são várias técnicas no método, tá? Para mim explicar aqui para vocês, eu preciso de 10 horas para explicar, tá? Então eu vou tentar resumir o máximo possível aqui, né? Até porque daqui a um pouco eu tenho aula. Vou tentar resumir o máximo. Mas dentro do método Atleta da Mente, o nosso objetivo principal primeira coisa, desbloquear o emocional do aluno, né? Então vai ter uma etapa lá que a gente chama de Winner Game. Depois,
A gente vai treinar o aluno do ponto de vista da aprendizagem, então estimular essa neuroplasticidade no aluno para ele aprender os conteúdos, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos com mais de 30 anos, né? Quer dizer, a galera bota como um obstáculo a idade, né? Não, eu não passei ainda porque eu sou muito velho. Não, lá a gente vai treinar. Por quê? A aprendizagem, meus queridos, a capacidade de você entender como que algo funciona, é um treino. Que nem você treina na academia para o músculo ficar mais forte, você pode treinar para o cérebro ficar mais forte. Tem estudos mostrando isso. Então, nesse momento, a gente vai treinar o aluno, né? Treinar esse aluno para ele aprender mais os conteúdos, aprender em menos tempo. Então, tem uma técnica que chama PBL-ATM. Com essa, quando você aplica essa técnica, né, chamada PBL-ATM, você, em 10 minutos, você aprende muito mais do que se você estivesse estudando 5 horas. Então, em 10 minutos, você aprende aquele conteúdo que muitas vezes você ia demorar 5 horas para aprender. Então, tem uma técnica para isso. Tem técnicas de memorização, como por exemplo o GPOM, né, que é o Guia Padrão Ouro da Memorização, que você gruda o conhecimento na sua cabeça, você gruda ele e você consegue lembrar desse conhecimento no dia da prova. Tá? Então, assim, são várias técnicas que você vai aplicando para fortalecer a tua capacidade de aprendizagem, fortalecer a tua capacidade de memorização. Ou seja, você vai ser 100% do tempo ativo. Né? Você vai praticar, você vai sujar a mão de terra. Entendeu? Porque é praticando, é errando que você aprende. Né? Tem o Thomas Edison. Ele errou 10 mil vezes até ele desenvolver a lâmpada elétrica. E todo mundo começou a criticar ele. Pô, esse cara tá maluco. Isso aí não existe. Isso aí é bruxaria. Né? Naquela época. E o cara errou 10 mil vezes. Né? Foi mais de 1000 vezes que ele errou, 10 mil vezes. Depende da fonte, né? Mas, enfim. O cara errou 10 mil vezes. Ele descobriu 10 mil maneiras erradas de fazer a lâmpada elétrica até ele chegar no acerto dele. Então, quanto mais você errar, mais você aprende, porque o erro ele ensina muito mais do que o acerto. Então, quando você pega lá uma prova e você não sabe nada, você está começando do absoluto zero, e você pega essa prova e você vai vendo o que você não sabe, o que você já sabe, né? E aí, a partir desses erros, você vai orientando o teu estudo com técnica, com ferramenta, com estratégia, né? Com organização. Não adianta você fazer isso na moda louca. Você tem que ter uma técnica, você tem que ter um passo a passo para isso, senão vai ser um tiro no pé, você vai ficar que nem aqueles cachorrinhos que ficam correndo atrás do rabo. Quando você começa a acelerar esse processo, aí acontece de você ver os meus alunos passando já no primeiro ciclo de 60 dias, tá? E, obviamente, que às vezes você não vai ter uma prova no teu primeiro ciclo de 60 dias, aí você vai precisar aplicar esse método com 5, 60 dias, né? Tem um detalhe que chama Forgetting Curve, né? Que é a curva do esquecimento. Não vai dar tempo de explicar aqui para vocês, mas basicamente quando você aprende um conteúdo, se você não revisar esse conteúdo, você vai esquecer ele no longo prazo, tá? Então por isso que você tem que estar sempre ciclando o teu estudo, tá? E tem uma ferramenta chamada TEC, que é a técnica de estudo do circuito, que vai te ajudar a ciclar esse conteúdo, né? Então você vai estar sempre em contato com aquele conteúdo de forma ativa, né? Para você ter uma boa estratégia de revisão. Porque aquela revisão de 7 dias, 15 dias, 30 dias, aquilo não funciona, tá? Aquilo é bonito na teoria, mas na prática não funciona. Quem já tentou fazer isso sabe disso, né? Esse modelo de revisão não funciona. Então acontece, imagina aquele piloto de Fórmula 1. Sabe aquele piloto de Fórmula 1? A cada vez que ele dá uma volta na pista, ele vai pegando características. Então ele dá a segunda volta, a terceira volta, a quarta volta, a quinta volta, e ele vai descobrindo como que funciona essa pista. E o que acontece? Isso ajuda esse piloto de Fórmula 1 a reduzir o tempo dele. Quanto menor for o tempo da volta que ele dá na pista, maior vai ser a performance dele. A mesma coisa do vestibular de medicina. Quanto mais vezes ele fizer a prova, quanto mais vezes ele praticar, mais ele vai conhecer as características do inimigo dele. Por isso que o cara faz 4 provas e não passa. A Milena, por exemplo, fez 52 provas, né? Então, a cada prova que ela fazia, mesmo sem saber os conteúdos, mesmo sem ter base, ela ia aprendendo, ela descobrindo o que ela não sabe. O inimigo dela ia dando informações, ela ia coletando informações. A prova vai dando informações para você, tá bom? Então, assim, quando você aplica esse método, né, não é um pó mágico, tá? Não é um pozinho mágico, não é um pó milagroso, tá? É uma metodologia que é comprovada cientificamente que se você aplicar ela, você consegue ter resultado, assim como eu tive e assim como os alunos tiveram, tá bom? E aí tem uma coisa que eu coloquei dentro do curso Atleta da Mente, que é o quê? Eu sempre falo, quando o aluno ele chega para mim, ele é como se fosse uma pedra bruta, tá? Ele é um simples vestibulando, ele é uma pedra bruta.
e eu tenho que lapidar essa pedra. Então quando esse vestibulando ele chega, ele é um atleta, ele é um atleta mental, ele é um vencedor, uma pessoa que quer evoluir, que quer crescer. E aí quando ele passa pela fase do método do atleta da mente, de alicerce e construção de base, ele vira um atleta mental prata, né? Vira um ATM prata. Aí a gente manda essa pulseirinha aqui para os alunos, tá? Manda essa pulseirinha aqui. Nessa pulseira tem escrito desistir da opção, né? ATM, tá? ATM. Eu tenho essa pulseira aqui porque eu vou cortar ela quando eu tiver 100 alunos aprovados em medicina, né? Eu estou procurando os 100 alunos, eu vou escrever um livro, né? Com a história de cada um dos alunos, eu estou catalogando a história de cada um dos alunos. E cada aluno vai ter um capítulo no livro, tá? Cada aluno vai ter um capítulo no livro. Então eu vou cortar essa pulseira quando eu tiver 100 alunos aprovados. Esse aluno que recebe essa pulseira, ele vai botar a pulseira aqui, né? E aí ele vai cortar essa pulseira quando ele passar em medicina, né? Quando ele passar em medicina. Então, ele era uma pedra bruta, virou prata, virou ATM, né? Atleta mental, ATM prata. Beleza. Depois, ele vai virar o quê? ATM ouro. Então essa pedra bruta virou ouro. Passou em medicina, que é o momento que ele vai cortar essa pulseira. Aí depois de ouro, até ele virar o primeiro médico da família dele, ele vai virar diamante, né? ATM diamante, tá? E aí, toda vez que o aluno passa em medicina, a gente manda uma placa para ele, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente manda essa placa aqui para os alunos, tá? Tem escrito aqui atletamente, tá? ATM ouro. E aí cada aluno, ele tem uma numeração. Então, no meu caso, eu fui o primeiro aluno que passou, né? Então, eu sou o 001, tá? Então, cada aluno que passa, ele recebe uma placa. E aí, quando os alunos se formarem, né, virarem médicos, diamante, né, a gente chama de diamante, eles vão receber uma placa também, tá? Isso daí a gente se chama, né, de sistema, é o sistema da família ATM, né? Porque hoje os meus alunos, eles é como se fosse uma família para mim, né? Então, eu tenho um objetivo também de quando eu me formar, eu vou construir uma clínica, né? Então, eu quero que esses alunos, eles venham trabalhar comigo. Esses alunos que se formaram, quem tiver o interesse, vai vir trabalhar comigo, né? Esse é um sonho que eu tenho desses alunos poder trabalhar junto comigo, né? Praticar uma medicina padrão ouro, praticar uma medicina de excelência junto comigo. Então, esse é um objetivo que eu tenho de quando esses alunos se formarem, eles poderem trabalhar junto comigo. Isso vai ser um prazer enorme, né? Eu poder pegar esse aluno, por exemplo, tem um aluno que veio da roça, da periferia, servente de pedreiro, e pegar essas pedras brutas e virar diamante, vier trabalhar junto comigo, né? Isso vai ser lindo, vai ser maravilhoso, tá? Então, não é só um método de estudo que possibilita você passar em medicina, mas também é um método que possibilita você mudar de vida, você ser alguém na vida, você ser o primeiro médico, a primeira médica da sua família e entender, né? Entender o quê? Entender que quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você memoriza, tá? Mais a sua vida vai mudar. Então estuda que a vida muda, tá? E esse é o grande objetivo que eu tenho aqui com a galera que me acompanha, né? Poder ajudar vocês a entender que quando você estuda, quando você memoriza, você está mudando a sua vida e a vida da sua família. A geração da sua família vai ser mudada porque você está estudando, você escolheu fazer diferente, tá bom? Então fica aí esse resumo, né? Não deu para explicar tudo sobre o método, né? Todos os detalhes do método, porque eu precisaria de 10 horas para explicar todo o método atletamente, mas acho que ficou um resumo aqui bem claro para vocês, né? De como que isso é possível, né? Como que funciona essa metodologia de forma bem simples, de forma bem prática, né? Infelizmente eu não tenho muito tempo aqui para falar com vocês, né? Mas acho que ficou um resumo bem legal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, né? Ativa as notificações, deixa um comentário, veja outras aulas, tem muito mais conteúdo sobre isso aqui no meu canal, tá? Veja essas aulas para você absorver esse conteúdo e mudar de vida, mudar a sua vida e a vida da sua família.